Olá, olá, meus alunos, minhas alunas da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta, episódio de número 114, em que vamos trabalhar com o informativo número 1192 do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, direto para a tela cheia, vou deixar minhas redes sociais aí à disposição de todos vocês, todo mundo sabe o caminho por onde me encontrar. E a gente está aí trabalhando com o informativo 1192, um informativo bem grande, pessoal, bastante longo, bastante trabalhoso, e eu vou fazer uma seleção aqui dos principais julgamentos, né, para trabalhar de maneira vertical, e vou deixar também alguns julgados lá na parte final, que eu vou de maneira mais acelerada, tá bom? Então hoje vamos ligar a metralhadora, tiro, porrada e bomba, porque temos vários conteúdos para desenvolver. Vai ficar um ou outro julgado para fora, esses que ficam sobressalentes, você já sabe, você tem no mínimo a obrigação de ler o teor do informativo e se der alguma dúvida você me chama nas redes sociais, como alguns de vocês têm feito isso periodicamente e eu agradeço, eu estou aqui para servir vocês de coração, com toda a franqueza, toda a sinceridade, a gente só quer ser instrumento para o sucesso de vocês, tá bom? Então contem comigo. Vamos começar a trabalhar agora com a ADI 5255. ADI 5255, julgado importante para direito constitucional. Nós temos aqui, meus amigos, uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Procurador-Geral da República contra esta lei, a Lei 8415 de 2023, uma lei estadual lá do belíssimo estado do Rio Grande do Norte. E essa lei, meus amigos, essencialmente pelo seu artigo 1º, determinava que todas as bibliotecas públicas estaduais deveriam ter no seu acervo, no mínimo, 10 exemplares da Bíblia Sagrada, sendo 4 destes 10 exemplares em versão Braille, acessível em Braille. Então a gente tinha esse artigo 1º lá, olha lá, presta atenção no verbo. Fica determinada a inclusão no acervo de todas as bibliotecas públicas do Estado, pelo menos 10 exemplares da Bíblia Sagrada, sendo 4 delas em linguagem Braille. Tranquilo? Atenção para o verbo. O legislador estadual utilizou o verbo determinar. Então, não se trata, pelo menos de uma leitura imediata da lei, de uma mera faculdade por parte do gestor, nem de uma política pública geral de ampliação de acervos. Não. Determina. É uma ordem que o legislador conferiu à administração pública para adquirir e manter este específico livro religioso com uma quantidade mínima no acervo das bibliotecas particulares. O Procurador-Geral da República ajuiza essa ADI, sustentando que essa determinação para o poder público de manutenção de um determinado texto sagrado afrontaria diversos dispositivos da Constituição. Em particular, a laicidade do Estado, já que o Estado passaria a assumir, por lei, o compromisso de manter um determinado livro de uma religião, violação à isonomia, porque estaria privilegiando uma específica tradição religiosa, uma específica vertente religiosa em detrimento de todas as demais, e terceira frente de violação à liberdade religiosa e pluralidade de crenças, como decorrência da laicidade estatal. O Estado é laico, portanto tem que ter um regime de neutralidade em relação às religiões, e aí essa lei quebraria essa neutralidade, conferindo um tratamento preferencial para uma determinada religião. E aí, meus amigos, com esse pano de fundo, a gente tem a questão constitucional central, né? Até que ponto o Estado pode se aproximar do fenômeno religioso e fazer uma construção legislativa com esse teor? Será que é compatível com a Constituição que uma lei obrigue o poder público a adquirir e manter um livro religioso específico em todos os acervos públicos de bibliotecas? Ou isso já configuraria um privilégio, uma quebra de neutralidade? Para que vocês entendam bem esse julgamento, é interessante antecipar para vocês, e a gente vai fazer isso com mais calma na sequência, que o Supremo já vinha sendo provocado por meio de outros processos sobre leis estaduais que tratavam da presença de Bíblia Sagrada em escolas e bibliotecas, né? Mas agora aqui nessa ADI, como eu vou mostrar para vocês, nós temos um que diferenciado que o seu examinador vai se atentar e vai cobrar na prova. Então esse é o problema constitucional que está sob a mesa do Supremo. Vamos revisar algumas ideias bem básicas aqui.
Começando, meus caros, revisando um pouquinho sobre liberdade religiosa, liberdade de crença. Previsões da Constituição Federal, artigo 5º, incisos 6º ao 8º. Se você não lembra desses caras de cabeça, pausa a aula, dá uma lida lá para a gente voltar aqui com o conteúdo, tá bom? Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, entre os incisos 6º e 8º, protege a liberdade de consciência, de crença e o livre exercício de cultos religiosos. A doutrina, e o Supremo, por extensão, costuma destacar que essa liberdade tem várias dimensões. Então ela inclui o direito de crer, o direito de não crer, o direito de mudar de religião, o direito de se organizar em comunidades religiosas, o direito de manter locais de culto, o direito de fazer o culto, o direito de não ser prejudicado nas suas relações jurídicas com o Estado em razão da própria crença, ou da ausência de crença, ou seja, o Estado não pode tratar o Joãozinho, que é cristão, diferentemente do Pedro, que é espírita. Não pode também, tudo isso está consagrado pela liberdade de religião e de crença. E aí, em termos de teoria dos direitos fundamentais, a gente sabe que a liberdade religiosa é normalmente vista como um direito de defesa. O Estado não pode impor uma fé específica para a sociedade e também não pode hostilizar certas fés, certas crenças religiosas. Mas, claro, nenhum direito se resume a uma dimensão negativa, esse aqui também não é exceção, esse aqui não é exceção. Há também, claro, uma dimensão positiva da liberdade religiosa, da liberdade de crença. O poder público tem que garantir um ambiente em que todas as crenças possam ser manifestadas em condições de igualdade, sem perseguição, sem obstáculos arbitrários. Fechado? Isso é o arroz com feijão de liberdade de crença e de liberdade religiosa e de crença. Próxima revisão que eu quero trazer para vocês, essa aqui muito importante, a laicidade do Estado. Artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal dispõe: é vedado à União, Estados, DF e municípios 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Meus caros, esse dispositivo é interpretado pela doutrina e pelo Supremo Tribunal Federal na perspectiva de que o Estado brasileiro tem um dever de neutralidade religiosa. Ou seja, o Estado não é confessional, ele não adota uma fé oficial, ele não se vincula a uma crença ou uma igreja específica. Agora, guarda o que eu vou falar agora, que a informação subsequente é tão importante quanto essa. Essa laicidade do Estado não se trata de um laicismo, de uma laicidade hostil, de uma postura do Estado contrária às religiões. Por avesso, né? Pelo contrário. Na verdade, a Constituição Federal consagrou aquilo que o Supremo e a doutrina têm chamado de uma laicidade colaborativa. Guarda essa expressão, laicidade colaborativa. Então o Estado é laico, sim, não professa uma religião, não tem uma religião oficial. Porém, ele não é hostil, ele não é indiferente às religiões. Na verdade, a Constituição reconhece a relevância do fenômeno religioso na formação da sociedade brasileira e, por isso, abre a porta para uma colaboração ou para formas de colaboração entre o Estado e as entidades religiosas, olhando para temas de interesse público, saúde, assistência, proteção ao meio ambiente, enfim, temas de interesse público como um todo. Agora veja, todas essas formas de cooperação possíveis entre estados e crenças religiosas não podem dar ensejo a um favorecimento exclusivo ou a imposição de uma determinada religião sobre as demais. Então o Estado está autorizado pela Constituição a travar relações de cooperação, de colaboração com entes religiosos, mas ele, ao fazer isso, ele tem que estar disponível para se interagir com todas as crenças religiosas e ele não pode se utilizar dessas interações para fazer prevalecer uma crença sobre as demais. Tá bom? Que é um exemplo desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, olha lá. O Supremo reconheceu, interpretando um dispositivo da Constituição sobre o direito à educação, que é possível que dentro de escolas públicas exista o ensino religioso confessional. Aquele ensino religioso apresentado dentro da matriz da crença de uma determinada religião. Mas essa janela de oportunidade, ou seja, essa possibilidade de um ensino religioso confessional em escolas públicas, tem que estar aberta para todas as religiões e não apenas para algumas determinadas religiões.
Tranquilo? E com isso a gente consegue chegar na nossa terceira premissa, que é bem básica, o princípio da isonomia e a vedação de privilégios religiosos. Claro, né, meus caros, princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Também por força do princípio da isonomia, em matéria religiosa, a igualdade vai exigir que o Estado não privilegie uma crença, uma religião em detrimento das demais e não discrimine uma religião em detrimento das demais. Então, a proteção da liberdade religiosa e da laicidade do Estado passa necessariamente por uma leitura de igualdade do Estado com todas as religiões, vedando tratamentos pelo Estado que coloquem uma crença em posição de superioridade ou de inferioridade em relação às demais. Quarto ponto da nossa revisão, muito importante, diz respeito a essa jurisprudência em construção no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre símbolos e livros religiosos em espaços públicos. Então a gente está vendo aqui na DI 5255 uma discussão com esse perfil, mas é importante você saber que o Supremo Tribunal Federal, em julgados anteriores, alguns dos quais já trabalhados aqui no Jurisprudência em Pauta, já havia trazido ou nos oferecido algumas construções importantes, tá bom? Então, esse julgado que a gente está estudando agora é mais um que vai integrar esse histórico de julgamentos. E, particularmente especificamente símbolos religiosos, eu não posso perder a oportunidade de revisar com vocês o tema 86 da repercussão geral, que a gente já estudou aqui no Jurisprudência em Pauta no episódio de número 82, no episódio 82 em que a gente comentou o informativo 1160 do Supremo Tribunal Federal. Então, quer mais informação? Vai lá no episódio 82, mas aqui no tema 1086, sobre símbolos religiosos, é aquela discussão. Será que pode aquele crucifixo que fica acima da cadeira do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal? Você já viu essa foto? Se você não viu, entra lá no meu Instagram. Eu estive no Supremo a serviço do Ministério Público de Santa Catarina faz umas 2 semanas, estava lá assistindo a sessão do plenário, bati uma fotinha, dá para ver certinho o crucifixo que fica acima da cadeira do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa discussão chegou no Supremo. Será que pode símbolos religiosos em prédios públicos? E a resposta do Supremo foi: pode sim. Aí você coça a cabeça e fala: pô, mas isso não viola a laicidade do Estado? Esse é um julgado bastante encorpado, tá? Mas o Supremo, em síntese, decidiu o seguinte: não, a presença de símbolos religiosos em prédios públicos não viola a laicidade do Estado, desde que a presença deste símbolo seja, na verdade, uma representação de uma tradição da cultura brasileira, que é formada, dentre outros elementos, também por essas referências religiosas. Então, o símbolo não pode estar lá com a predominância da sua força, ou do seu simbolismo, ou do seu peso de uma religião. Para uma religião, entrar lá o ministro supremo, se benzer por baixo do símbolo, ou virar para ele e rezar um Pai Nosso antes de começar a sessão. Não, aí o símbolo estaria lá com uma predominância do seu aspecto religioso. Isso não pode. Agora, o símbolo presente em um espaço público como representação de uma tradição cultural brasileira, o Supremo validou. Ah, professor, e como é que eu sei quando termina a predominância religiosa e começa a predominância cultural? Pois é uma discussão que fica aí para o aprofundamento, né? Não escapa um pouco aqui dos nossos limites fechadinhos de um estudo para prova de concurso, tá bom? Beleza. Sobre símbolos religiosos, tema 1086 da repercussão geral. E sobre livros religiosos, bíblias, em escolas públicas, em bibliotecas públicas, tem julgado no Supremo? Tem sim. Tem vários julgamentos do Supremo sobre esse tema. E aí você deve estar pensando, então nessa DI 5255, o Supremo vai simplesmente repetir esse entendimento anterior? Cuidado, tá? Até esse julgamento de agora, até antes desse julgamento de agora, até antes do Supremo julgasse a DI 5255, o Supremo entendia assim, leis municipais ou estaduais que prevejam a obrigatoriedade de um determinado livro religioso em escola pública ou em biblioteca pública são leis inconstitucionais. Inconstitucional. E aí, professor, e nessa DI 5255, o Supremo mudou seu entendimento? O Supremo deu uma ajustada aqui no seu entendimento, valendo-se algumas construções do ministro relator, ministro Zanin, nesse julgamento aqui.
tá bom? E para fazer isso, o Supremo vai se utilizar da técnica da interpretação conforme a Constituição, tá bom? A técnica da interpretação conforme a Constituição, como eu já disse para vocês algumas vezes, parte da premissa de que nós estamos diante de um texto normativo polissêmico, que produz diversos sentidos possíveis. Então, a técnica da interpretação conforme a Constituição faz com que o intérprete, no caso o Supremo, olhe para aquele texto normativo e pince aquela interpretação que se mostra compatível, que se mostre em conformidade com o texto constitucional, excluindo a polissemia, a multiplicidade de sentidos possíveis. Fechado? Você vai ver que tem um quê de controvérsia nesse julgamento aqui, mas a gente vai caminhar no limite da nossa prova. Então vamos lá, o que o Supremo entendeu ao examinar aquela lei lá do Rio Grande do Norte que determinava a inclusão de Bíblias em escolas públicas, em bibliotecas públicas, né? E aí, o Supremo entendeu o seguinte, que é constitucional e não ofende a isonomia, a liberdade religiosa da cidade do estatal, norma estadual que permite a aquisição e manutenção de exemplares da Bíblia Sagrada no acervo das bibliotecas públicas. O que é vedado ao legislador é obrigar, determinar que se adquiram e ou se mantenham livros religiosos em espaços públicos. Como a gente vai ver, meus amigos, o que o Supremo fez aqui? O Supremo fez uma diferença sutil, mas relevante, que transforma o desfecho dessas ADIs. Antes, o Supremo julgava a ADI procedente e declarava a norma inconstitucional. Agora, o Supremo vai declarar a norma constitucional mediante uma interpretação conforme, tá bom? A gente ainda não tem a íntegra desse julgamento, mas eu fiz um esforço de conseguir o voto do ministro Zanin para fazer a leitura, né? Para poder entender essa diferenciação que a Corte fez. Então, olha lá. Pelo voto do ministro Zanin, a maioria da Corte fez o seguinte ajuste naquela posição até então vigente na Corte. O Supremo disse o seguinte: o laicismo colaborativo do Estado, que é aquela construção que se extrai do 19º da Constituição, traz dois valores primordiais. Primeiro valor, para se preservar a neutralidade, a lei não pode determinar a obrigatoriedade de um determinado livro religioso em escolas públicas ou em bibliotecas públicas, porque isso viola a isonomia. Agora, por outro lado, para se preservar essa postura colaborativa, o judiciário não pode simplesmente decidir vedando a existência de livros religiosos em escolas públicas e em bibliotecas públicas. E aí, na visão da maioria dos ministros do Supremo, evoluindo da construção anterior, o Supremo chega numa postura conciliadora, de modo que hoje a Corte olha para essas leis estaduais ou municipais com esse conteúdo e diz assim: nós não vamos mais declará-las simplesmente inconstitucionais. Nós precisamos interpretá-las conforme a Constituição, conforme uma Constituição que prega ou que emprega, para não fazer um trocadilho, o laicismo colaborativo. Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Interpretação conforme. Onde há o deve, onde há o obrigação, onde há a determinação na lei, nós vamos interpretar como permissão, como autorização. Tá bom? Então, onde que naquela lei se lê fica determinada, onde está escrito fica determinada, vai ser lido como fica autorizado, fica permitida a existência de 10 Bíblias, 4 para Braille. Professor, meio esquisito isso, né? Sim, totalmente esquisito. Esse é um passo hermenêutico bastante polêmico. Por quê? Porque a premissa para a aplicação da interpretação conforme, da técnica da interpretação conforme, é que você esteja diante de um texto polissêmico, de um texto que você, ao interpretar, tira diversos sentidos possíveis. Você tira normas possíveis, diversas normas possíveis daquele texto. E aí você olha para as possibilidades de normas que saem daquele texto polissêmico, de múltiplos sentidos, e pinça aquela que é conforme a Constituição. Agora, de um texto de lei que diz fica determinada a inclusão, será que ele é polissêmico? Eu dificilmente esculacho a decisão do Supremo aqui, porque não é o meu papel,
Aqui não contribuo nada com a sua formação, dando a minha opinião, mas, de todo modo, a gente tem aqui um ponto passível de crítica, de discussão, né? Mas um único parênteses aqui de aprofundamento. Meus caros, não é de hoje que se discute as possibilidades ou os limites que a técnica da interpretação conforme pode, os limites dentro dos quais vai se exercitar a técnica da interpretação conforme. A doutrina trabalha muito, já gastou bastante tinta aí de caneta, de computador, de impressora, escrevendo sobre os limites do emprego da técnica de interpretação conforme, qual é a profundidade da polissemia do texto que vai ensejar a aplicação da interpretação conforme. Esse é um tema bem denso lá da hermenêutica do direito constitucional, tem muito alemão que escreveu sobre isso, muitos franceses escreveram sobre isso, muitos brasileiros escreveram sobre isso. Então, digo para vocês que há sim uma certa base doutrinária que permitiria a aplicação da interpretação conforme aqui, tá? Enfim, fica esse registro para vocês, tá bom? Então, olha lá o teor do informativo. O que você vai levar para a prova? Vai levar para a prova como era e como é agora. Então, a jurisprudência dessa corte vem se consolidando pela impossibilidade de normas estaduais que prevêem a obrigatoriedade da presença de exemplares da Bíblia em espaços públicos, tal como em escolas e bibliotecas, compreendendo pela posição de estrita neutralidade axiológica do Estado brasileiro em matéria convencional. Olha o contudo para quebrar essa jurisprudência que estava em construção. Contudo, a Constituição de 88 adota o modelo da laicidade colaborativa. Esse é o fundamento da Corte para fazer a sua construção diferente, sem hostilidade às diversas confissões. Nesse contexto, não se pode impedir, sob o fundamento de um pretenso laicismo, que a Bíblia ou qualquer outro livro considerado sagrado ou religioso seja adquirido ou conste nos acervos de bibliotecas ou espaços públicos. Não se pode desconsiderar que os principais textos religiosos moldaram grande parte da cultura mundial e que as obras religiosas contribuíram sobremaneira ao desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento das ciências. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, e nos votos e nos termos do voto médio, então conseguiram construir um consenso ali, capitaneado pelo ministro Janin, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação conforme a Constituição ao dispositivo lá da Lei do Estado do Rio Grande do Norte para permitir e não obrigar o ente federado a adquirir e manter a Bíblia Sagrada em escolas públicas. Tá bom? Então você vai levar para a prova a construção da laicidade colaborativa para que você relembre que o Supremo, quando se depara com leis com esse conteúdo, vai lê-la, vai interpretá-la conforme a Constituição no sentido de permissão, de autorização e não de obrigação de determinação. Fechado? A conclusão mais uma vez aí para vocês. Vamos seguir para o nosso próximo julgamento. Vamos lá. Esse cara aqui, esse julgado agora, ADO 70. ADO 70, pessoal, deixa eu só tirar o meu trem que tá piando aqui na minha cabeça. Vamos ver. Beleza. ADO 70, ação direta de constitucionalidade 70. Pensa numa novela que a gente vai ver aqui. Essa aqui é grande. Julgado importante para direito constitucional, um tema bastante enrolado, tem uma longa história por trás. E o tema de fundo, a questão de fundo, o pano de fundo diz respeito à criação de novos municípios nesse nosso Brasilzão. Eu, porém, vou ter que fazer um recorte histórico aqui com vocês. Em 1996, a emenda constitucional número 15 veio para alterar a Constituição Federal e conferir uma nova redação ao parágrafo 4º do artigo 18, que é o dispositivo da Constituição Federal que versa sobre o tema criação de novos municípios. Então, nós estamos lendo aqui a redação atual do artigo 18, parágrafo 4º, que não é a originária, tá bom? Então, e por que mudaram lá em 96? Mudaram lá em 96 porque já em 96 essa história de criar município estava dando problema, tá bom? Então, a gente tem hoje essa disposição aqui do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, então não é só criar novos municípios, são esses processos territoriais envolvendo municípios.
para criar, incorporar, fundir ou desmembrar municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então veja, a principal alteração que se fez a esse parágrafo 4º do artigo 18, lá em 96, pela emenda constitucional 15, foi a de prever que esses processos territoriais envolvendo municípios, especialmente a criação de municípios, precisava ser objeto de um regramento subsequente que viria por meio de lei complementar federal. Até a emenda constitucional 15 de 96 não se exigia lei complementar federal. Bastavam os processos dentro dos estados. E isso deu um boom no número de municípios Brasil afora. O Brasil tem quase 6 mil municípios, 5 mil e tralalá municípios. Aí vem o legislador constituinte reformador em 96, prevê que tudo isso vai ser objeto de um regulamento por uma lei complementar federal. Beleza, legal. O que aconteceu? Essa lei complementar federal não foi editada. Aí você para aí, tá bom, professor, já entendi. A ausência de lei complementar federal prevista no artigo 18, parágrafo 4º, omissão do Congresso Nacional, ADO 70, podemos seguir, correto? Não. Calma lá. Estamos em 2025. O cara que tem que olhar no calendário para ver o ano que não está muito bem, né? Tô meio cansado. Estamos ainda em 2025. Agora veja, essa alteração do artigo 18, parágrafo 4º, vem em 96. 96, 97, 98, 99, 2000, nada da lei complementar. Lá na década de 2000, bateram na porta do Supremo e disseram: Supremo, o Congresso ainda não editou a lei complementar federal que a emenda constitucional 15 de 96 exigiu, lá no artigo 18, parágrafo 4º. Isso foi objeto de discussão na ADI, eu não lembro de cabeça, vou ter que roubar, na ADI 3862. Não, 3682. ADI 3682. Ué, professor, ADI para declarar omissão não era uma ADO? Não. Na época, quando essa ação foi ajuizada, nem existia a categoria ADO no Supremo. Existia as ações diretas, existia o Instituto, materialmente, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, só que tudo ficava na classe processual ADI. Por isso que a ADO tá no número... existe agora, foi criado, se não me engano, no começo da década de 2010, criaram a ADO como classe processual, mas até então o Supremo julgava tudo dentro de ADI. Então tinha a ADI propriamente dita e tinha ADOs camufladas dentro de ADIs. Então era ação direta de inconstitucionalidade, por omissão chamava de ADI. Então a ADI 3682 é uma ADO. Só é chamado de ADI porque na época não tinha a classe processual. Enfim, comentários laterais. Supremo, em 2007, julga essa ADI 3682 e reconhece, de fato, o Congresso Nacional está em mora com a edição da Lei Complementar Federal prevista pelo artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá bom. E aí? E aí que passou 2007, de 8, 9, 10, 11, 12, 13, chegamos a hoje, quase 20 anos depois da emenda constitucional 15 de 96, quase 18 anos, não, 30 anos quase, né, da emenda constitucional 15 de 96, quase 20 anos do julgamento da ADI 3682 e até hoje essa bendita lei complementar ainda não foi editada pelo Congresso Nacional. Então olha que caso particular. Nós estamos diante de uma segunda provocação do Supremo Tribunal Federal pela falta dessa lei complementar federal prevista lá pela emenda constitucional 15 de 96, no parágrafo 4º do artigo 18. Quem ajuizou essa ação foi o governador do Pará. Ele ajuiza uma nova ação, ADO 70, pedindo novamente a mesma coisa. Supremo, o Congresso Nacional está omisso até hoje. E aí o governador do estado do Pará teve uma sacada, ele deu um passo adiante, ele disse assim: Supremo, você já declarou a omissão do Congresso Nacional?
faz quase 18 anos e até agora o Congresso Nacional não conseguiu aprovar uma lei complementar. Então o Supremo, além de declarar a omissão do Congresso de novo, você, Supremo, de modo subsidiário, vai ter que já estabelecer parâmetros mínimos que viabilizem esses processos territoriais envolvendo municípios aqui. Porque enquanto essa lei não nascer, não surgir, os estados precisam se valer desse instituto. Então o governador do estado do Pará, ajuizando a DO 70, declare de novo a omissão do Congresso, mas coloque você, Supremo, um regramento subsidiário na mesa até que o Congresso consiga produzir essa legislação. Ficou claro, pessoal? Eu disse que isso aqui era uma novela bem longa, né? Já antecipei algumas coisinhas aqui com você. Então vamos lá. Vamos fazer algumas revisões, algumas eu já articulei com vocês. Primeiro ponto, essa visão histórica do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Como eu disse para vocês, na redação originária, antes da emenda constitucional 15 de 96, a Constituição exigia para esses processos territoriais envolvendo municípios apenas leis, apenas uma lei estadual. Consulta a população, tal, mas tudo ganhava vida por meio de lei estadual. Isso gerou um movimento intenso de proliferação de municípios, com vários impactos financeiros e administrativos, porque criaram-se municípios em núcleos populacionais que não produziam riqueza suficiente para se manter de pé. Aí vem a emenda constitucional 15 de 96, identificando esse fenômeno político brasileiro e buscando racionalizar esse processo, cria uma etapa prévia, que era a edição de uma lei complementar para definir o período em que poderia haver a criação desses municípios e o procedimento a ser seguido. A partir daí, nós temos esse artigo 18, parágrafo 4º, enumerando os requisitos, né, que é aqueles que várias vezes já caíram em prova. O que o artigo 18, parágrafo 4º, pede hoje, exige hoje para esses processos territoriais envolvendo municípios? Então tem que ter uma lei complementar federal, tem que ter estudos de viabilidade municipal, tem que ter o plebiscito das populações envolvidas e tem que ter uma lei estadual que efetivamente cria, incorpora, funde ou desmembra o município. Mas vejam, o primeiro requisito é lei complementar federal. Então, enquanto não houver esse primeiro requisito, todo esse processo ficou paralisado. E aí, diante desse vazio normativo no plano federal, nós tivemos primeiramente aquela DI 3682, que eu já dei o desfecho para vocês, e agora a gente tem a ADO 70, né? A ADO 70. E aí, veja, meus amigos, que nós temos um problema é um problema político, o Congresso Nacional não conseguiu entregar essa demanda, né, da sociedade brasileira, mas nós temos também um problema de aplicabilidade de norma constitucional. Nós estamos diante aqui, isso nos leva para a segunda premissa, para a segunda revisão, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que contêm um programa normativo, você consegue alcançar o efeito que essa norma objetiva, almeja produzir, mas para que esse efeito pleno, esse efeito ganhe vida, é preciso uma tarefa subsequente do legislador ou do próprio administrador, em geral do legislador, né? E aí, enquanto não houver esse ato subsequente do legislador, em bom português, enquanto não for editada a Lei Complementar Federal, parte substancial dos efeitos almejados pela norma constitucional ficam paralisados. Então essa é a noção de norma constitucional de eficácia limitada. E aí, nesses casos, quando o legislador deixa de cumprir esse dever de legislar, que fica claro a partir da norma constitucional, e esse dever é descumprido por uma janela de tempo considerável, juridicamente relevante, a gente vai ter a mora legislativa, né? A mora legislativa. E aí, é nesse contexto que a gente precisa enxergar quando que essa mora legislativa vai ser censurada, vai ser qualificada pelo Supremo como inconstitucional. Porque não é qualquer omissão do Congresso, qualquer mora do Congresso, que vai ser tida como inconstitucional e vai fazer o Supremo julgar procedentes a ADOs. O Supremo tem feito aí uma diferenciação entre essas omissões do Congresso, entre essa mora legislativa. Então, de um lado, se a gente tiver uma situação de ausência
total de deliberação, o parlamento simplesmente não discute o tema, a gente vai ter uma mora legislativa passível de ser rotulada como inconstitucional. Agora, em casos em que a gente ainda não tem a lei aprovada, mas a gente olha para o Congresso Nacional e vê que houve projetos, houve debates, houve eventualmente aprovação e veto por parte do presidente da República, tudo isso sem produzir um resultado final, o Supremo costuma olhar para esse tipo de movimento e dizer, tá demorando, ainda não tem a lei, mas a gente não pode qualificar como inconstitucional essa mora legislativa. Então a questão nas ADOs, a questão primária nas ADOs, é saber se a omissão, a mora legislativa pode ou não ser rotulado como inconstitucional. Fechado? Tranquilo? A ADO vai girar justamente em torno dessa constatação. Mais um ponto de revisão aqui para vocês, rapidamente, para a gente poder manter a cadência do nosso encontro. Um tema que eu já explorei com vocês, ou que eu sempre exploro com vocês quando eu dou uma aula que envolve ação direta de constitucionalidade por omissão. Você sabe que a ADO é um dos instrumentos constitucionais pensados para questionar justamente a inércia do legislador em face de deveres constitucionais de legislar, né? Que sejam claros do texto constitucional, como é o nosso caso aqui do artigo 18, parágrafo 4º. E aí, meus amigos, quando o Supremo reconhece uma mora do legislador como inconstitucional, ele vai julgar procedente a ADO, a gente vê a Corte oscilando um pouquinho sobre o conteúdo dessa procedência. Como regra, na esmagadora maioria dos casos, quando o Supremo reconhece a mora legislativa e tem ela como inconstitucional, o Supremo não vai lá e põe no lugar, e põe na mesa uma solução normativa. O Supremo simplesmente declara a omissão e comunica o Congresso Nacional para se posicionar diante daquela omissão reconhecida como inconstitucional. Quando muito, o Supremo declara a mora, comunica o Congresso e até fixa um prazo que funciona como uma referência, de 180 dias, 1 ano, 2 anos, enfim. A gente vê ADOs com esse perfil. Declara a mora, comunica, declara a mora e comunica e fixa um prazo, mas esse é o perfil, um perfil bastante contido de decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de ADO. Não vou nem falar de mandado de injunção para não gerar confusão na sua cabeça. Agora veja, em casos excepcionais, em ADOs, o Supremo já deu um passo adiante, em casos excepcionais, o Supremo já deu um passo adiante e, além de reconhecer, declarar a mora, reconhecê-la como inconstitucional e fixar um prazo para o Congresso atuar, o Supremo já vai lá e coloca um regramento provisório para valer enquanto não sobrevém a atuação do legislador. Excepcionalmente, o Supremo já fez isso em ADOs, tá bom? Um bom exemplo é a ADO 26, que tratou da criminalização da homofobia ou transfobia. O Supremo determinou em sede de ADO que, enquanto o Congresso não legislar, não criar o crime de homofobia ou transfobia, vai ser aplicado a lei dos crimes de racismo. Então o Supremo está, excepcionalmente, em sede de ADO, colocando um regulamento jurídico na mesa para valer enquanto perdurar a omissão do Congresso Nacional. Tá bom? E por que esse tema é delicado? É delicado porque é o ápice do conflito entre os poderes, né? É o Supremo textualmente funcionando como legislador positivo. O Supremo funcionar como legislador negativo é bem tranquilo. Negativo por quê? Porque ele vai lá, pega a lei inconstitucional e joga fora. Está legislando negativamente, está tirando do mundo jurídico. Agora, o Supremo está trabalhando como legislador positivo, criando norma jurídica em abstrato para o caso concreto, textualmente, né, e não implicitamente. Isso aí é bastante polêmico. Tá bom? Beleza. É esse o contexto que a gente precisa ter em perspectiva para entender a posição do Supremo na ADO 70. Vamos ver o que o Supremo decidiu? Olha lá, meus amigos, o Supremo decidiu o seguinte: não há inércia legislativa quando sua atuação resulta em projetos de lei integralmente vetados pelo presidente da República. Por essa razão, o Congresso Nacional não está em mora na edição de lei complementar atinente à criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Artigo 18, parágrafo 4º. Como é que é, professor? Não tem inércia legislativa?
não tem inércia. Antes da gente ver o mérito, vou recobrar duas discussões preliminares com vocês, que não saiu no informativo, não saiu na ementa, mas eu vou trazer para vocês. Duas discussões preliminares antes da gente ver o porquê que o Supremo entendeu que não houve inércia aqui. Primeira discussão preliminar diz respeito à legitimidade ativa do governador do Pará. A gente sabe que governadores de estados são um dos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, nos termos do próprio artigo 103 da Constituição Federal. Mas lembra comigo que o governador do estado é um dos legitimados especiais. Por quê? Porque ele precisa demonstrar pertinência temática, ele precisa demonstrar, no caso da ADO, que a omissão do Congresso Nacional impacta os interesses do ente federativo que ele governa, que ele representa. E aí esse ponto foi discutido nessa ADO e o Supremo entendeu que sim, há pertinência temática para o governador do estado na propositura de ADO em vista da omissão do Congresso ou da ausência de lei complementar federal nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Por quê? Porque essa ausência de lei federal acaba impedindo a reorganização territorial dos municípios Brasil afora, pelos estados Brasil afora, e, portanto, tem pertinência temática a provocação que provém do governador do estado. Então, tá tudo certo com a legitimidade ativa. Segunda discussão importante, essa aqui pode cair na sua prova, foi a seguinte. Temos aqui uma ADO2 à missão, né? Lembra dos filmes do Rambo? Né? A primeira, lá em 2002, teve a ADI 3862 que a gente mencionou. O Supremo foi lá, declarou a omissão inconstitucional. Passam-se quase 20 anos, vem uma nova ADO2 à missão. Está pedindo de novo para o Supremo reanalisar e declarar uma omissão. Está pedindo mais coisa, claro, mas está pedindo de novo a declaração, o reconhecimento da omissão. Aí o Supremo teve que enfrentar essa questão preliminar, que alguns, salvo engano, a própria PGR e a AGU alegaram. Olha, de novo essa história, não dá. Já julgou, o Supremo já julgou, já declarou que tem omissão inconstitucional aqui. E aí o Supremo entendeu que não havia prejudicialidade no julgamento de novo dessa discussão constitucional. O Supremo disse assim, ó, a gente vai examinar de novo essa questão, tendo em vista que o quadro fático mudou, ele muda ao longo do tempo. Então, o quadro muda com o tempo, é possível que o Supremo reexamine a discussão para ver se agora a gente ainda tem uma omissão do Congresso Nacional passível de ser reconhecido como inconstitucional. Então o Supremo superou, o Supremo admitiu uma segunda discussão, um segundo round de discussão aqui no que toca à mesmíssima omissão inconstitucional. Beleza, e aí no mérito, como é que ficou esse negócio no mérito? No mérito, o ministro relator foi o Dias Toffoli, e ele fez uma construção bem didática aqui. Então, ele disse o seguinte, ó, é preciso rememorar os critérios que a Corte emprega para aferir a existência de uma omissão legislativa. Então, o ministro diz assim, ó, não basta que a Constituição Federal exija lei complementar. Não basta a mera previsão de um dever de legislar. É preciso analisar como é que o legislativo tem se comportado ao longo do tempo, para ver se esse dever de legislar está sendo ou não omitido pelo Congresso. Aí o Supremo diz, lá em 2007, quando julgou a ADI 3682, o diagnóstico foi de omissão. Naquele momento, não tinha havido ainda uma atuação suficiente do Congresso Nacional para regulamentar o artigo 18, parágrafo 4º. E, portanto, houve declaração de mora, houve inconstitucionalidade por omissão, foi fixado um prazo para o Congresso atuar. E até agora ele não o fez. Mas agora, vamos examinar. 2025, vamos examinar. De novo, a postura do Congresso Nacional. E aí, na leitura do Supremo, o quadro fático mudou. O Supremo reconheceu que o Congresso passou a se mobilizar em torno do tema, que houve debate, foram apresentados projetos de lei complementar disciplinando essa matéria, que foram, inclusive, aprovados pelo Congresso Nacional, mas que acabaram sendo vetados integralmente pelo presidente da República, por razões de interesse público, lá, impacto financeiro, redistribuição de receitas, questões federativas. Não vou entrar na razão do veto. E aí, o Supremo recobra que, mesmo com esse veto,
ainda hoje colocaram de novo em tramitação projetos de lei para de novo enfrentar essa discussão. Então o Supremo olha para a postura do Congresso pós-julgamento daquela DI em 2007 e diz: o Congresso está fazendo. O Congresso está se esforçando. Nós não temos uma inércia de deliberação. Nós temos aqui, nesse caso concreto, dificuldades próprias do processo político que essa questão suscita, especialmente agravada por conta dos vetos presidenciais. Então o Congresso fez nascer uma lei complementar, depois de muito debate, bateu na presidência da República e foi vetado. E aí voltou, não conseguiu derrubar esse veto, ok, trouxeram projetos de lei complementar de novo, está tramitando no Congresso, então o Supremo olha para tudo isso e diz: o pessoal lá está fazendo o que é possível, nós não temos uma inércia deliberativa passível de ser tida como inconstitucional. Tranquilo? Fechado? Eu não vou ler aqui para você, tá bom? Os fundamentos da decisão aqui, porque está bem resumido no que eu acabei de explicar para vocês. Tá, então não tem omissão, né? Se não tem omissão, a ADO é improcedente. Tá, e o que faz? Cruzemos os braços e esperamos, continuamos a esperar? Sim, basicamente é isso, né? O que o Supremo fez aqui na ADO? Julgou improcedente, mas ele deu um cutucão de novo, né? Olha lá, isso não está no informativo, está na ementa. Olha lá o item 10 da ementa. Para que se afaste uma interpretação estanque e estrita da separação dos poderes, que transforma uma tarefa coletiva de concretização da Constituição em verdadeira disputa, o Tribunal entende por bem realizar o apelo aos poderes legislativo e executivo para que promovam um diálogo referente à imbricada discussão política e federativa subjacente à presente matéria, a fim de viabilizar a edição de mandamento constitucional previsto no artigo 18, parágrafo 4º. Então o Supremo não reconheceu a omissão, julgou a ADO improcedente, mas fez esse apelo, é uma técnica também de julgamento de cortes constitucionais, que vem muito lá da experiência alemã, de apelo. Né? É um apelo, é uma sensibilização, que no Brasil, às vezes, a corte tem lançado mão. Tá bom? Ótimo. Vimos um baita de um tema para direito constitucional, tá? Em organização do Estado, esse é um dos temas que as bancas sempre adoram. Desde cobrar a literalidade do artigo 18, parágrafo 4º, aquela porrada de requisitos que tem lá dentro, saber de cabeça, até essa novela mexicana, por assim dizer, que nós temos em torno dessa previsão. E eu nem contei alguns spin-offs que saíram, né? Tem outras histórias aí. Vou dar só um exemplo, mas não vou poder explicar. Mesmo depois da emenda constitucional 15 de 96, continuaram criando município Brasil afora, mesmo sem lei complementar federal. E aí o Supremo teve que decidir o que fazer com esses municípios que foram criados. Aí teve uma emenda constitucional que veio falando: olha, tá, fizeram besteira aí Brasil afora, vamos validar todos esses municípios criados aí, mesmo sem lei complementar. Isso aqui para mim, é top 5 caos constitucional brasileiro. Isso que aconteceu ali depois da emenda constitucional 45, né? Depois da emenda constitucional 15, os municípios, os estados continuaram criando municípios Brasil afora, mesmo sem lei complementar, essa discussão chega no Supremo, então enfim, tem todo um spin-off, um seriado complementar desses municípios constitucionalmente capengas que foram criados aí, tá bom? Eu não me lembro de ter enfrentado esse tema aqui no Jurisprudência em Pauta com vocês, tá bom? Esse tema secundário. Mas felizmente as bancas não têm cobrado mais isso. O Supremo conseguiu estancar esse movimento de criação de municípios, mesmo sem lei complementar. E aí a gente está parado esperando isso acontecer, tá bom? Esperando a lei complementar surgir. Belezinha, vamos seguir agora, então fica aí a conclusão de novo para vocês. Vamos caminhar agora para o tema 950 da repercussão geral. Deixa eu dar uma calibrada no ar-condicionado aqui, porque o calor está chegando em Florianópolis. Vamos lá. Tema 950 da repercussão geral, um julgado importantíssimo para direito constitucional e para direito administrativo. Caso importante, mas não é tão complexo. Vamos lá, meus amigos. Olha só que interessante. É um tema de repercussão geral, então a gente sempre tem um caso concreto no fundo, né? E eu quero fazer um resuminho aqui para vocês. Então, olha o que aconteceu. Um deputado estadual,
ocupando a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará, fez um discurso pesado contra o juiz de direito de uma comarca lá do interior, basicamente, dentre outros impropérios, imputando a esse juiz o recebimento de valores pagos pela prefeitura. O teor das declarações desse deputado, o teor dessas declarações teve grande repercussão, foram reproduzidas pela imprensa, chegou no ouvido do juiz. O juiz, ofendido, ajuizou uma ação indenizatória por danos morais contra o Estado do Ceará, invocando a responsabilidade civil objetiva daquele Estado por o ato de um dos seus agentes, pelo ato de um deputado estadual. O Estado se defendeu em juízo dizendo, olha, se o parlamentar tem imunidade material, ele, parlamentar, não pode ser responsabilizado por suas palavras, votos, eu, Estado, não preciso pagar a conta de danos que ele eventualmente cause no exercício dessa sua imunidade material. Juiz de primeiro grau e Tribunal de Justiça do Ceará não concordaram com a defesa do Estado, deram razão ao juiz de direito e condenaram o Estado do Ceará ao pagamento de uma indenização àquele juiz de direito por conta da fala do deputado estadual. Então quem foi condenado não foi o deputado, foi o Estado do Ceará pela conduta do deputado. Sob o argumento de que a imunidade parlamentar não impede a responsabilização do ente público, impede a responsabilização apenas do agente político. E aí nós temos a questão constitucional bastante imediata. Decidir se e em que medida a imunidade parlamentar material, de que são titulares os parlamentares, inclusive os deputados estaduais, influencia, impede ou não a responsabilidade civil objetiva do ente, do Estado, do poder público. Tá claro, pessoal? Tem que estar cristalino o problema, porque ele é a porta de entrada para o conteúdo que a gente faz chegar agora. Duas revisões, basicamente, bem objetivas aqui para vocês. Primeira revisão, rápida, uma compreensão básica sobre as imunidades parlamentares, a compreensão do Estatuto dos Parlamentares previsto pela Constituição Federal. Lembra lá comigo, meus caros, que no Estatuto dos Parlamentares, o regime constitucional dos ocupantes de cargos no Legislativo, de membros do Legislativo, envolve duas imunidades. Uma imunidade de ordem material, que é o que a gente vai ver agora, e uma imunidade de ordem formal. A imunidade formal, por sua vez, se divide em imunidade quanto à prisão e imunidade quanto ao processo. Não vamos falar de imunidade formal aqui, vamos falar apenas de imunidade material. De todo modo, lembra comigo de que as imunidades dos parlamentares têm, de acordo com a doutrina e o Supremo, uma natureza institucional. As imunidades não podem ser lidas como um privilégio do indivíduo que ocupa um cargo no legislativo. As imunidades são, na verdade, uma garantia funcional do poder legislativo, pensada para assegurar independência, liberdade, pluralismo nas manifestações provindas dos parlamentares. E isso potencializa o exercício do mandato parlamentar e as funções típicas do poder legislativo, que é legislar e fiscalizar. Por conta disso, a interpretação dessas prerrogativas de que os parlamentares são titulares precisa sempre ser feita com essa perspectiva institucional. Proteger o parlamento, proteger a democracia, mas sem nunca transformar essa imunidade, especialmente a material, em um escudo absoluto para proteger agressões provindas de parlamentares. Fechado? Essa é a noção básica, né, de imunidade parlamentar. Esse conteúdo você tem que de imunidade parlamentar. Esse conteúdo você tem que ter na sua cabeça automaticamente, de trás para frente, bem tranquilo. Olhando agora especificamente para a imunidade parlamentar material. Lembra, são duas espécies, material e formal, estamos olhando para material. Ela é também chamada de inviolabilidade. Inviolabilidade. Previsão do artigo 53, caput da Constituição Federal. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Temos aqui, meus caros, de acordo com a doutrina, uma espécie de liberdade de expressão qualificada por parte dos parlamentares. Por conta do mandato parlamentar, por conta do parlamentar falar em nome de um conjunto da população brasileira que lhe depositou o voto de confiança nas urnas, ele tem uma perspectiva de expor
de expor as suas ideias de maneira amplificada, uma liberdade de expressão qualificada. Agora veja, essa imunidade parlamentar material não é absoluta, né? Doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e isso a gente já teve a oportunidade de falar aqui no Jurisprudência em Pauta, exigem um nexo funcional entre a manifestação do parlamentar e o exercício do mandato. Então, o que é protegido pela imunidade parlamentar é aquele conteúdo das manifestações de parlamentares que tenham um nexo funcional com o exercício do mandato. Então, é preciso ser um conteúdo que guarde relação com o desempenho da função parlamentar, ainda que em termos amplos. Um debate político, uma construção a título de fiscalização, a título de crítica a autoridades públicas, enfim. Então, se o parlamentar está lá tomando uma cerveja no bar, arruma encrenca com um indivíduo do outro lado da mesa e xinga o indivíduo do outro lado da mesa, evidentemente, essa manifestação dele não tem nenhuma relação com o exercício do mandato, essa manifestação dele vai poder ensejar a responsabilidade pessoal do parlamentar. Agora, se ele pratica o ato, manifesta-se e o conteúdo dessa manifestação guarda alguma relação com o exercício do mandato, tem o nexo funcional, está dentro da imunidade material, não vai haver responsabilidade criminal, crime contra a honra, enfim, não vai haver responsabilidade civil, indenização em face desse parlamentar. Ótimo. Essa imunidade material aplica-se, está prevista na Constituição Federal para os deputados federais e senadores e acaba se estendendo também para os deputados estaduais por força do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, norma que estende as imunidades materiais para deputados estaduais. Norma que estende, o Estatuto dos Parlamentares Federais para os deputados estaduais como um todo. O caso aqui é de deputado estadual, mas vamos lembrar dos vereadores também, né? Os vereadores também são alcançados por essa imunidade material nos limites territoriais lá do seu município, por força agora do artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Dica de estudo: sempre que você estiver estudando essa matéria, Estatuto dos Parlamentares, você entende o desenho dos Estatutos Parlamentares para a Constituição Federal, ou seja, para deputados federais e senadores, e depois você faz a transposição para deputados estaduais, que é basicamente a mesma coisa, com uma outra ajuste, e depois você faz a transposição para os vereadores, que não é a mesma coisa, tem vários ajustes que precisam ser feitos, tá bom? Então não estuda só a Constituição, não, tem que estudar a Constituição Federal, não estuda só o Estatuto dos Parlamentares Federais, esse é o ponto de partida, mas aí tem que lembrar do 27, parágrafo 1º para os deputados estaduais, e lembrar do artigo 29, inciso 8º para os vereadores. Fecha o parênteses, volta. Última baliza aqui, meus amigos, revisar a noção de responsabilidade civil do Estado no Brasil por força da previsão do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? Então lembra lá, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Basicão de responsabilidade civil do Estado, matéria que você aprofunda em administrativo, é lembrar que a Constituição Federal adotou como regra a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Então, de acordo com a teoria do risco administrativo, que a doutrina enxerga aqui no 37, parágrafo 6º, o Estado responde objetivamente pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. E aí, os elementos dessa responsabilidade objetiva do Estado, pautada pela teoria do risco administrativo, são conduta do agente público, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e inexistência de causa excludente de responsabilidade. Então, a teoria do risco administrativo convive com causas excludentes da responsabilidade do Estado. E essas causas excludentes da responsabilidade são basicamente culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior, exercício regular do direito, enfim, basicamente essas são as causas excludentes de responsabilidade civil objetiva do Estado. Ótimo. Tudo isso vai girar em torno desse tema 950, repercussão geral, que vai falar sobre se um fato albergado, compreendido pela imunidade parlamentar material,
permite ou não a responsabilidade civil do Estado pelo ato daquele agente. E aí, meus amigos, o Supremo aqui acertou, né? Uma decisão coerente. O Supremo entendeu que, olha, a imunidade material dos parlamentares, que torna eles invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos, tem que afastar qualquer pretensão indenizatória em face do ente público, na medida em que a imunidade material é uma excludente da responsabilidade civil objetiva. Vai quebrar ali os elementos da responsabilidade civil objetiva. Então, a tese fixada a gente lê depois, mas essencialmente o Supremo construiu um raciocínio aqui de coerência, né? O Supremo construiu um raciocínio de coerência com o texto constitucional e aqui mérito para o ministro Barroso, que foi o relator. Então, o ministro reconheceu que o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, não está apenas discutindo a indenização específica lá do caso do parlamentar do Ceará que fez aquilo e falou aquilo contra o juiz. Não, Ceará, não era o Ceará, no Rio Grande do Norte, onde que era aquilo lá? Era no Ceará. O Supremo disse, olha, nós não estamos apenas vendo o caso daquela indenização específica, nós estamos diante de uma discussão constitucional que envolve a compatibilização entre dois dispositivos bastante importantes. Primeiro, o artigo 53 caput, que confere a imunidade parlamentar material para deputados e senadores, que alcança os deputados estaduais, e de outro lado, o artigo 37 sexto, que fixa a responsabilidade objetiva do Estado brasileiro. Então a gente precisa, nós, Supremo, precisamos dar uma interpretação que coadune, que articule essas construções constitucionais e consiga resolver a pergunta. Quando o parlamentar fala dentro dos limites da sua imunidade material, o Estado pode ser condenado pelos efeitos dessa fala? E aí o tribunal parte daquela ideia de que a imunidade material não é uma garantia do sujeito, é uma garantia da instituição, não é um privilégio pessoal. A imunidade material existe para proteger a independência do poder legislativo e permitir que o parlamentar critique, fiscalize, denuncie, se oponha a quem quer que seja, sem medo de retaliação judicial. Por isso que há essa proteção reforçada pela Constituição ao discurso político, especialmente aquele praticado lá da tribuna, né? Que foi o nosso caso concreto. Ao mesmo tempo, o Supremo lembra, nós estamos interpretando a imunidade material de maneira relativa. O Supremo reforça aqui no tema 950, repercussão geral, que essa imunidade não é automática. Não é tudo que o parlamentar fala que está dentro da imunidade material. Não. Exige-se aquele nexo funcional com o exercício do mandato. Então nós temos uma imunidade que não é absoluta. É preciso atrelar a fala, a manifestação com a função do mandato. Por conta disso, o Supremo vai construir o seguinte desfecho, né? Olha, como a gente não consagra uma imunidade absoluta, se o parlamentar falar algo que foge do exercício do mandato, ele, parlamentar, vai ser responsabilizado. Porque o fato não vai estar albergado, acobertado pela imunidade material. Agora, se o parlamentar fala algo que a gente reconhece que está dentro da imunidade, não faz sentido a gente viabilizar a responsabilidade civil do Estado. O artigo 37, parágrafo 6º, pela teoria do risco administrativo, admite causas excludentes da responsabilidade. E a presença dessa imunidade material se encaixa como uma causa excludente de responsabilidade civil do Estado. Se a Constituição torna o ato do parlamentar juridicamente imune por conta dessa imunidade material, não faz sentido impor ao Estado um dever de indenizar por algo que, para o próprio ordenamento jurídico, não é considerado ilícito. E aí a Corte faz o ministro Barroso aqui, né, um voto bem denso, ele articula alguns argumentos mais profundos. Então ele diz o seguinte, olha, é preciso um argumento de ordem teleológica, finalística, assim, né? O Supremo diz assim, ó, responsabilizar o Estado por atos imunes geraria um efeito de autocensura. O parlamentar sabe que ele, parlamentar, não vai ser responsabilizado, mas pode pegar mal para ele ter o ente federativo que ele integra responsabilizado por algo que ele falou.
Então o parlamentar poderia ficar preocupado de ganhar pecha de, olha, esse daí é um boca aberta que fica falando mal dos outros, e porque ele sabe que ele não vai pagar a conta, mas a sociedade inteira está pagando a conta. Então o Supremo diz, se a gente trabalhar com um sistema que blinda o parlamentar, mas habilita a responsabilidade civil do Estado, o próprio parlamentar às vezes vai dar um passo para trás e decidir, e vai valorar se ele vai ou não falar. Porque ele não vai ser responsabilizado, mas o Estado pode ser. E isso quebra com a teleologia, com a finalidade do Instituto. Com a finalidade do Instituto. Então, tem alguns argumentos complementares aqui que a gente encontra no voto do ministro Barroso. Estou apenas exemplificando para vocês, né, que não é simplesmente tirada da cabeça aqui. E aí, o Supremo reforça que eventuais abusos praticados pelos parlamentares vão ser conteúdos não protegidos pela imunidade, e aí o próprio parlamentar vai ficar sujeito à responsabilidade pessoal subjetiva em uma ação direta contra ele, contra o próprio parlamentar. E aí essa combinação de imunidade parlamentar mais excludente de responsabilidade civil do Estado, de um lado, blindando 100% do caso, mais responsabilidade pessoal do parlamentar quando ele extrapola do nexo funcional ali na imunidade parlamentar, essa combinação de construções deixa o sistema fechadinho, coerente, lógico, sistemático. É isso que está no tema 950 da repercussão geral. Tá bom? Vamos ver? Aqui, olha lá. O parlamentar, enquanto agente político, exerce função de natureza eminentemente política, gozando de independência e autonomia. Nesse contexto, responsabilizar o Estado por atos integralmente cobertos pela imunidade material comprometeria a separação de poderes e autonomia do legislativo, além de interferir na liberdade de expressão do parlamentar por conta daquela preocupação que eu trouxe para vocês. Já nas situações em que o parlamentar abusa da garantia institucional conferida ao parlamento, a responsabilização dele é subjetiva, conforme o Código Civil, exigindo demonstração de culpa ou dolo na prática do ilícito. Assim, se ele causar danos por ofensas sem relação com o mandato ou por uso abusivo ou fraudulento da imunidade, o parlamentar estará ele sujeito à responsabilidade civil subjetiva. Na espécie, o TJ do Ceará reconheceu a responsabilidade civil do Estado, condenando o pagamento de indenização por dano moral causado por pronunciamento do deputado estadual na tribuna da Assembleia, no contexto de críticas dirigidas à administração lá do município. Com base nestes e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente os pedidos da inicial e fixou a tese que eu vou ler para vocês agora. Olha lá. A imunidade material parlamentar, do artigo 53 caput, que se aplica aos deputados estaduais e que se aplica aos vereadores, configura uma excludente da responsabilidade civil objetiva do Estado, afastando qualquer pretensão indenizatória em face do ente público por opiniões, palavras e votos cobertos por essa garantia. 2. Nas hipóteses em que a conduta do parlamentar extrapolar os limites da imunidade material, eventual responsabilização recairá de forma pessoal, direta e exclusiva sobre o próprio parlamentar, sob o regime da responsabilidade civil subjetiva. Com isso, o Estado está blindado. Se o que o parlamentar falou está dentro da imunidade material, nós temos uma excludente responsabilidade civil do Estado. Se o que o parlamentar falou está fora da imunidade material, a responsabilidade é apenas do parlamentar, pessoal, direta e exclusiva, de natureza subjetiva. Fechado? Isso aqui vai despencar em prova de concurso. Despencar. Vai cair, se bobear, ainda em 2025, nas provinhas que a gente tem ainda. Se já não caiu, acho que não caiu porque não deu tempo, mas isso vai cair muito. Tema 950. A DPF 424, julgado muito importante para direito constitucional e direito processual penal. É uma DPF, mas a gente tem um caso concreto de fundo que eu preciso compartilhar com vocês aqui. Então, olha só. O ponto de partida para entender essa DPF 424 é o seguinte. Lá em 2016, houve uma operação da Polícia Federal dentro do Senado Federal. E no curso dessa operação, foram praticadas diligências dentro do Senado Federal para apreensão de equipamentos e documentos que estavam em posse da Polícia
do Senado, ligadas à área de inteligência e segurança do Congresso Nacional, tudo no interior das dependências lá do Senado Federal. E essa operação, deflagrada pela Polícia Federal, foi autorizada por decisões de um juiz de primeiro grau, de uma vara federal lá do Distrito Federal, dentro de um inquérito policial que investigava crimes supostamente praticados por policiais legislativos do Senado Federal. Então, a Polícia Federal estava investigando policiais legislativos do Senado por meio de um inquérito policial. No curso desse inquérito policial, a Polícia Federal representa a Justiça Federal do DF de primeiro grau para autorizar a entrada no Senado Federal e a busca e apreensão de equipamentos e documentos vinculados a esses policiais legislativos. O juiz de primeiro grau concede esses mandados. A Polícia Federal entra lá no Congresso Nacional, nas dependências da Casa Legislativa e faz o cumprimento dos mandados. A mesa do Senado Federal toma ciência dessa situação e ajuiza a DPF 424. Então, a mesa do Senado Federal, entendendo que essa atuação afetou o pleno exercício, o pleno e livre exercício da atividade parlamentar e que teria violado a autonomia institucional do Congresso Nacional, vai e ajuiza essa DPF 424. E na petição inicial dessa DPF, a mesa do Senado Federal requerente formulou pedidos em duas frentes. De um lado, na DPF, se atacou especificamente aquela operação da PF de 2016. E de outro lado, e é aqui que vai estar a carne do julgamento, do outro lado, a mesa do Congresso pediu ao Supremo que atribuísse, que conferisse interpretação conforme ao artigo 13 do Código de Processo Penal, em especial os seus incisos 2 e 3, de modo a deixar claro que futuras medidas de busca e apreensão nas casas legislativas e imóveis funcionais de parlamentares só poderia ocorrer a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a mesa do Senado pega aquele caso concreto como mote, ataca o caso concreto, mas põe uma questão jurídica maior na mesa, que é um pedido de interpretação conforme a dispositivos lá do CPP, do artigo 13, para dizer, basicamente, que se alguém quiser cumprir mandado de busca e apreensão aqui dentro do Senado ou do Congresso Nacional, precisa de decisão do Supremo Tribunal Federal. Os dois dispositivos atacados, por assim dizer, pela petição inicial, são artigo 13, incisos 2 e 3. O inciso 2 está aqui, ó, na tela para vocês, artigo 13 do CPP. Incumbirá a autoridade policial realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP. É o inciso que, em princípio, dá ensejo ao cumprimento de mandados de busca e apreensão pela polícia. Ela própria representa, o juiz dá o mandado e aí ela vai cumprir, né, as diligências que o juiz está mandando. E o inciso 3, eu não coloquei aqui, mas ele diz respeito ao cumprimento ao cumprimento de mandados de prisão. Mandados de prisão. Então, o que o Senado queria aqui? O Senado queria que o Supremo olhasse para esses dispositivos e dissesse, olha, mandado de busca e apreensão e mandado de prisão no âmbito do Congresso Nacional só vai vir perante decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí a questão constitucional que se coloca é justamente essa. Se a realização de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional ou em outros locais sob sua administração, e aqui inclui-se especialmente as residências funcionais dos parlamentares, né, os imóveis funcionais, se exige prévia autorização do Supremo Tribunal Federal, ainda que a pessoa diretamente investigada não detenha mandato parlamentar. Claro, quando é uma pessoa que tem mandato parlamentar, o foro por prerrogativa de função do mandato do titular do mandato parlamentar leva tudo para o Supremo. E aí os mandados vão sair por lá mesmo. Agora a questão, por isso que tem que lembrar do caso de origem, né? No caso de origem, quem estava sendo investigado era policial legislativo, que não tem foro por prerrogativa de função. Por isso que não bateram na porta do Supremo para pedir busca e apreensão, bateram na porta do juiz federal.
E o juiz federal deu, mas o cumprimento ia ser dado, do mandato ia ser dado dentro do Congresso Nacional. E aí ficou essa situação e a mesa do Senado decidiu por ajuizar a DPF nesses termos. Tá bom? Um pouquinho enrolado, mas se você entende o caso de fundo, encaixa com clareza aqui, espero eu, a discussão. Vamos lá, pessoal, o que a gente precisa revisar aqui? Rapidamente, revisar um pouquinho sobre a DPF, né? Ação, descumprimento de preceito fundamental, um instrumento de controle concentrado abstrato de constitucionalidade, de natureza subsidiária, voltado a proteger preceitos fundamentais do texto constitucional, sempre quando não houver um outro meio apto a resolver aquela controvérsia de forma ampla, geral e imediata. A DPF surge no direito brasileiro, já falei isso e repito, para ampliar a caixa de ferramentas de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Porque até então nós tínhamos a ADI e a ADC, ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. E ambas têm em comum o fato de que os objetos possíveis de ADI e ADC são apenas atos normativos. Então, era uma porta muito exígua para se acionar o Supremo Tribunal Federal. Aí vem a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que tem por objeto, isso está expresso na lei que rege a DPF, a 9882 de 99, o objeto da DPF são atos do poder público. Ato do poder público que viole preceito fundamental. É muito mais do que ato normativo. Agora lembre-se de que a DPF é regida pelo requisito da subsidiariedade. Só cabe a DPF se não houver um outro meio de igual eficácia capaz de produzir os mesmos resultados. Qual outro meio? Pode ser qualquer coisa. Pode ser desde uma ADI, se cabe a ADI não vai caber a DPF, como pode ser um mandado de segurança, pode ser uma ação ordinária. Se existir no sistema de justiça, no ordenamento jurídico, um instrumento que eu possa levar a demanda ao judiciário e conseguir um resultado com a mesma eficácia, esse outro instrumento paralelo ganha, vale ele. Agora, se eu não tiver um meio alternativo com a mesma eficácia de uma decisão do DPF, vai caber a DPF. Requisito de cabimento da DPF, da subsidiariedade, previsto lá no artigo 4º da Lei 9882 de 99. Tá bom? Essa é a primeira revisão, a DPF. Segunda revisão, as imunidades parlamentares, que eu já trouxe aqui para vocês, né? Fizemos essa revisão no julgado anterior, as imunidades de ordem material e de ordem formal. Material a gente já viu, o que importa a gente pensar agora um pouquinho são as imunidades formais. As imunidades formais envolvem a disciplina sobre prisão e processo de parlamentares. E de maneira ampla, né? E dentro desse conteúdo a gente encontra também as deliberações do Congresso do Supremo Tribunal Federal relativa a medidas cautelares envolvendo os parlamentares. E aí, meus caros, as imunidades formais dialogam muito de perto com o foro por prerrogativa de função dos parlamentares. Veja, o foro por prerrogativa de função, cuidado com o que eu vou falar agora, tá? O foro por prerrogativa de função não é propriamente uma imunidade dos parlamentares. Tecnicamente não é uma imunidade, mas integra, por assim dizer, o estatuto dos parlamentares. Por que não é uma imunidade, pessoal? Porque não é algo exclusivo dos parlamentares, né? Uma porrada de autoridades no direito brasileiro tem foro por prerrogativa de função. Membros do Ministério Público, juízes, conselheiros do Tribunal de Contas, parlamentares, chefe de executivo. Então, o conjunto de autoridades que tem foro por prerrogativa de função é muito grande, é maior do que o conjunto de autoridades que tem as imunidades que a gente está falando. Então, em termos de natureza jurídica, foro por prerrogativa de função não é propriamente uma imunidade. Mas a gente acaba estudando o foro por prerrogativa de função dos parlamentares junto com as imunidades formais, porque dizem respeito ao processo e à prisão / medidas cautelares. Tá bom? E aí a gente precisa se recordar de que o foro por prerrogativa de função dos membros do Congresso Nacional é o Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. E essa competência por prerrogativa de função atribuída ao Supremo Tribunal Federal se justifica pela relevância institucional dos cargos das autoridades que têm foro prerrogativa e, no caso do Congresso Nacional, pela
relevância da função parlamentar pela necessidade de assegurar a independência e autonomia no exercício dessa função pública. E aí, nesse contexto, a gente precisa avançar para lembrar um pouquinho sobre a forma pela qual a Corte tem enxergado a inviolabilidade domiciliar, o conceito de casa e locais de trabalho. Guarda isso comigo aqui. Estou avançando para a próxima premissa. Vai dar uma salada de frutos, daqui a um pouco a gente liga os pontos. Veja comigo. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo que haja o ingresso sem consentimento do morador apenas em hipóteses excepcionais, que envolvem flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Essa é a construção do artigo 5º, inciso 11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal interpreta a expressão casa, inviolabilidade de domicílio, né? É inviolável o domicílio, a expressão domicílio, a proteção à casa é interpretada em sentido amplo, abrangendo não apenas a residência, mas também todos os compartimentos privados em que alguém exerce profissão ou atividade profissional. Então, acaba sendo abrangido também por essa mesma proteção constitucional, salas comerciais, consultórios e, dependendo do contexto, locais de acesso restrito também vão ser protegidas pela inviolabilidade de domicílio. E aí, meus caros, a partir dessa visão funcional de casa, casa abrangendo espaços para o exercício de funções e atividades de trabalho, é que vai se abrir a discussão se os gabinetes de parlamentares, que são dependências internas do Congresso Nacional, e também os imóveis funcionais ocupados por parlamentares, se esses espaços se enquadrariam nesse conceito ampliado de casa e, portanto, se gozariam também dessa proteção da inviolabilidade domiciliar, de modo, inclusive, a impactar quais são as autoridades judiciais que podem decidir sobre cumprimentos de busca e apreensão nesses locais. Tá bom? E aí, para a gente encerrar, né, o artigo 13, inciso 2º, último ponto de revisão aqui, né, que a gente vai mencionar, o artigo 13 do Código de Processo Penal prevê as diligências sob incumbência da autoridade policial, o que envolve a realização das diligências requisitadas por juiz e pelo Ministério Público. É um dever funcional das polícias judiciárias cumprir e operacionalizar no plano fático essas ordens emanadas dos órgãos jurisdicionais e do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Agora, claro, né, a gente precisa entender que esse dever por parte das autoridades policiais pressupõe uma ordem legítima, lícita, provinda do judiciário. E aí ninguém está querendo arrumar confusão com o delegado lá que foi cumprir. O Senado Federal aqui foi discutir o acerto da decisão do juiz que deu a busca e apreensão. O que o Supremo entendeu aqui, meus amigos? O Supremo deu uma decisão até um pouco discutível, mas veja lá. O Supremo diz o seguinte, a competência para autorizar medidas cautelares probatórias, como busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e em imóveis funcionais de parlamentares, é exclusiva do Supremo. Até aqui tudo bem. Agora você tem que guardar a parte final. Ainda que a investigação não tenha o parlamentar como alvo direto. Ainda que a investigação não tenha o parlamentar como alvo direto. Então, medida cautelar probatória, como, por exemplo, a busca e apreensão, se tocar a um espaço de dependência do Congresso Nacional ou de imóvel funcional, precisa do aval do Supremo, ainda que o alvo da investigação não seja um parlamentar. Então, o Supremo está construindo um argumento para afirmar sua competência para além do fato do parlamentar ser o alvo da investigação. Se ele for o alvo da investigação, redondo, competência já era do Supremo mesmo. Agora, mesmo que ele não seja alvo direto da investigação, o cumprimento dessas medidas cautelares, a competência para autorizar essas medidas cautelares probatórias, como é a busca e apreensão, vai ficar na mão do Supremo Tribunal Federal, desde que o local de cumprimento seja dependência do Congresso ou imóvel funcional. Por quê? Por quê? Meus caros, vamos lá.
O ponto de partida aqui do relator é a natureza da prerrogativa de função que os parlamentares detêm, né? O Supremo reafirma aquela construção de que o foro por prerrogativa de função não é um privilégio da autoridade, é um instrumento destinado a proteger a função pública desempenhada por aquela autoridade, garantindo que qualquer ato potencialmente restritivo do exercício dessa função pública seja apreciado por um órgão colegiado de cúpula, com maior independência, com menor sujeição a pressões. E aí, o Supremo também recorda que a competência por prerrogativa de função, pura, aquela lá por conta do parlamentar investigado, ela é compreendida como abrangendo não só o julgamento, mas também a fase investigatória. A supervisão da investigação fica na mão do Supremo Tribunal Federal, incluindo-se o deferimento, o exame e o deferimento de medidas cautelares probatórias, porque isso também pode repercutir sobre o exercício das funções parlamentares. Daí a necessidade de que o juiz natural dessas medidas, quando relacionadas, ainda que indiretamente a parlamentares, seja o próprio Supremo Tribunal Federal. E aí a Corte ressalta que essa prerrogativa vai alcançar essa prerrogativa, ou melhor, essa construção faz chegar à competência do Supremo Tribunal Federal, mesmo que envolvam terceiros que não parlamentares. O Supremo não está estendendo o foro prerrogativo de função para os servidores do Congresso Nacional. Ele não está dizendo isso. O Supremo está dizendo o juízo competente para julgar os policiais legislativos lá continua a justiça de primeiro grau. Agora, se eu precisar cumprir uma medida cautelar probatória para investigar essa turma em um espaço que pode repercutir na prerrogativa dos parlamentares, no exercício livre por parte dos parlamentares, a competência do Supremo vai ter que prevalecer. Então, cuidado, a Corte não está extrapolando o rol de autoridades que tem foro prerrogativo no Supremo, dizendo, olha, portanto, todo mundo que trabalha lá no Senado, no Congresso, vai ter foro aqui no Supremo. Não. O Supremo está mantendo o foro prerrogativo, está mantendo o foro competente juiz natural lá na Justiça Federal de primeiro grau. Mas o Supremo está dizendo o seguinte, como a medida cautelar probatória para investigar essa turma tem a potencialidade de repercutir no exercício livre do mandato parlamentar, e eu, Supremo, sou quem tem a competência para tomar esse cuidado, porque a minha competência no foro prerrogativo não envolve apenas a ação penal, envolve também as investigações, eu, Supremo, vou ter que examinar toda e qualquer medida cautelar probatória que envolva cumprir nos espaços privativos do Congresso Nacional. E isso é feito usando aquele conceito ampliado de casa, né, de residência, para esses espaços de exercício de funções profissionais, como é a função profissional dos parlamentares. Fechado? Então, o que o Supremo faz? O Supremo olha para o artigo 13, inciso 2º do CPP, aquele dispositivo que eu coloquei lá no começo, que é anterior à Constituição de 88, então o Supremo está fazendo aqui um juízo de recepção, não recepção, é norma pré-constitucional. O Supremo olha para esse artigo 13, inciso 2º, e diz: esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição. É dever da autoridade policial realizar diligências determinadas pelo juiz ou pelo MP. Porém, o alcance dessa disposição precisa ser interpretado conforme a Constituição. Quando o artigo 13, inciso 2º, for articulado para cumprir diligências no âmbito do Congresso Nacional, somente o Supremo Tribunal Federal poderá autorizar tais medidas cautelares probatórias. Então, o artigo 13, inciso 2º, é recepcionado, o 13 segundo CPP é recepcionado pela Constituição Federal, mas ele é interpretado conforme a Constituição para reconhecer que somente o Supremo pode autorizar medidas cautelares
probatórias, como são as buscas e apreensões, a serem cumpridas nas dependências do Congresso Nacional ou em imóveis funcionais ocupados por parlamentares. A polícia só pode cumprir o artigo 13, inciso 2º, nesses espaços, se a ordem foi emanada do Supremo. Tranquilo? Então, duas coisas que fizeram com o artigo 13, inciso 2º. Reconhecer a recepção e dar a interpretação conforme. Outro dispositivo do artigo 13 que foi objeto aqui, lembra que eu mencionei? Foi o inciso 3º. O inciso 3º fala que incumbe a autoridade policial cumprir mandados de prisão. Tentaram também articular esse inciso 3º, a mesa do Senado também tentou fazer esse inciso 3º passar pela mesma construção, mas o Supremo não acolheu nesse ponto. O Supremo disse assim, ó, em relação às pessoas sem foro por prerrogativa de função, o simples fato delas serem investigadas e de trabalharem no Congresso Nacional ou até mesmo residir no imóvel funcional não desloca por si só a competência para o Supremo Tribunal Federal decidir se vai determinar a prisão ou não. Porque queriam que até isso fosse. Olha, se tiver uma ordem judicial para prender um policial legislativo, essa ordem vai ter que vir do Supremo. Porque ele trabalha no Legislativo e esse cumprimento dessa ordem de prisão pode repercutir na independência funcional do Legislativo. O Supremo disse, não. Mandado de prisão contra pessoas que não têm foro prerrogativo de função, mesmo que trabalhem no Congresso, mesmo que morem, residam em imóvel funcional, não vai atrair a competência do Supremo. Tá bom? O Senado foi bem longe aqui nessa DPF, ele pediu várias coisas. Várias coisas. Por exemplo, pediu aqui também que o Supremo reconhecesse a necessidade de autorização prévia do presidente da Casa para a execução dessas medidas. E que elas fossem cumpridas apenas pela Polícia Legislativa. O Supremo não deu. Então a única coisa que o Supremo deu, a única concessão que o Supremo fez foi, se tiver alguém aí Brasil afora investigando alguém que demande uma medida cautelar probatória, por exemplo, busca e apreensão, que precisa ser cumprida dentro do Senado, dentro das dependências do Congresso Nacional ou em imóvel funcional, essa providência precisa passar pelo aval do Supremo. Fechado? Tranquilo? Ótimo. Não vou ler aqui as decisões, o informativo, porque creio que eu consegui resumir de maneira apropriada. Pessoal, na pista rápida agora, porque é um informativo mais rico, né, mais cheio de julgamentos. Rapidamente, separei aqui 3 ADIs, 3 julgados complementares. Vou falar muito rapidamente aqui, porque o nosso tempo já estourou. ADI 2957, tá no informativo também. Olha lá. Nessa ADI, o Supremo examinou um ponto bem específico, que diz respeito a refis, Programas de Referenciamento de Dívidas Fiscais por parte dos Estados e sua repercussão na esfera penal. Era um caso aqui de Santa Catarina, uma lei catarinense antiga, lá do ano 2000, que instituiu o refis aqui em Santa Catarina. Até aí tudo bem. A norma previa parcelamentos de débitos, estímulos à regularização tributária, tudo isso dentro da competência concorrente em matéria tributária que os estados podem exercer. O problema é que tinha um dispositivo aqui na lei de Santa Catarina que foi além. E a própria lei estadual previa a suspensão da pretensão punitiva dos crimes contra a ordem tributária e crimes previdenciários se a empresa, enquanto a empresa estivesse dentro do programa de parcelamento. E também previa a extinção da punibilidade se houvesse o pagamento integral do tributo. Então, a discussão que chegou no Supremo, e é uma discussão hoje já sem pé nem cabeça, porque já faz 25 anos dessa lei, né? Mas só para reiterar, a pergunta que chegou no Supremo foi a seguinte: será que o Estado, quando está normatizando nesses termos, ele está só regulando matéria tributária e, portanto, está legislando na competência legislativa concorrente, ou ele está dando um passo adiante e legislando sobre direito penal? O Supremo disse, olha, o Estado aqui errou o tom. O Estado está invadindo a competência privativa da União para legislar sobre direito penal. As repercussões do parcelamento de débito tributário e do pagamento de débito tributário sobre a pretensão punitiva de crimes tributários é objeto de tratamento por lei federal. As consequências penais de crimes tributários são matéria de competência da União. O que os estados podem legislar, como competência legislativa concorrente em matéria tributária, é os contornos do seu programa de refinanciamento. Remissão, multa, juros e tudo mais. Agora, o reflexo do refinanciamento
do parcelamento da dívida, do pagamento. Sobre o aspecto penal, competência privativa da União, porque é direito penal. Portanto, é inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, norma estadual que cria causa de suspensão da pretensão punitiva do Estado e de extinção da punibilidade para os crimes tributários e previdenciários. Tranquilo? Próximo, julgado rápido, ADI 7082. Na ADI 7082, o Supremo examinou a constitucionalidade de uma lei do Estado da Bahia que mexia diretamente com o poder de punir dos tribunais de contas dos municípios lá da Bahia. Então era uma lei de iniciativa de um deputado estadual que proibia o Tribunal de Contas Municipal de aplicar multa ou de responsabilizar pessoalmente os gestores públicos em duas situações. Se não houvesse prova de desvio de recursos em benefício próprio ou de familiares, e quando não ficasse comprovado dolo do gestor na ordenação de despesa. Então, o deputado estadual apresentou uma lei lá na Bahia, dizendo, enxugando a perspectiva de punição aplicada pelo Tribunal de Contas. Então, de acordo com essa lei, o Tribunal de Contas só poderia responsabilizar, aplicar multa, responsabilizar pessoalmente o gestor em dois casos. Se ficasse demonstrado que ele desviou recursos para ele ou para a família, ou que agiu com dolo naquele desvio. Então, esse era o teor da lei estadual. Qual foi a construção do Supremo Tribunal Federal? O Supremo entendeu que essa lei é inconstitucional. Ela é inconstitucional, primeiro, porque interfere nas atribuições e na estrutura e no modo de funcionamento das Cortes de Contas. E essa matéria, atribuição, estrutura e funcionamento de Corte de Contas, são matérias regradas por lei de iniciativa privativa do próprio Tribunal de Contas. Então, o fato daquela lei ter tido origem num projeto de um parlamentar já fazia um vício formal de iniciativa. Então, leis que versam sobre atribuição, estrutura e funcionamento de tribunais de contas são de iniciativa privativa do próprio Tribunal de Contas. E, no caso concreto, a lei era proveniente a lei foi proveniente de um projeto apresentado por parlamentar. Então, havia um vício formal de iniciativa, de usurpação de iniciativa legislativa do Tribunal de Contas daquele município. Ok. Além disso, o Supremo também entendeu que a lei impunha uma limitação inconstitucional ao poder sancionador daquele Tribunal de Contas de município, porque diminuía os instrumentos de efetividade do controle, quebrando o paralelismo que precisa existir por força do artigo 75 da Constituição Federal, em que os poderes que a Constituição Federal previu para o TCU precisam ser os mesmos para os tribunais de contas no âmbito dos estados, seja o Tribunal de Contas no âmbito do estado que fiscaliza o estado, seja o Tribunal de Contas no âmbito do estado que fiscaliza os municípios. Então, também por violação material ao artigo 75 da Constituição Federal, a lei era inconstitucional, porque quebrava o paralelismo com os poderes que a Constituição Federal conferiu ao TCU. Então é inconstitucional, pois usurpa a prerrogativa exclusiva para a deflagração do processo legislativo reservado à Corte de Contas Municipal e viola a autonomia institucional administrativa, lei estadual de iniciativa parlamentar, que estabelece restrições ao poder sancionador do Tribunal de Contas dos municípios. Último julgamento, um julgado da segunda turma, rapidamente vou trazer aqui para vocês. Reclamação 578488, agravo regimental. Uma reclamação relativa aos Correios, em que a Corte revisou ou revisitou o tema 784 da repercussão geral. O Supremo, nesse julgamento, foi definir o seguinte: se a contratação temporária ou de terceirizados gera por si só direito subjetivo à nomeação de aprovados em concursos públicos. Lembra lá? É o tema 784 da repercussão geral, né? Não coloquei a tese aqui, pessoal, senão a gente não sai do lugar, mas veja, lá no tema 784 da repercussão geral, o Supremo diz o seguinte: há direito subjetivo à nomeação de um aprovado em concurso público em 3 hipóteses. Se for aprovado dentro do número de vagas no edital, se houver desrespeito à ordem de desclassificação
e desde que surjam novas vagas ou um novo concurso com a preterição arbitrária e imotivada dos aprovados. Então, é esse o quadrado em que surge o direito subjetivo à posse, ao acesso ao cargo público. Na reclamação, o problema foi o seguinte: a Justiça do Trabalho foi provocada por diversos diversos candidatos aprovados em concurso para os Correios, dizendo o seguinte: bateram na porta da Justiça do Trabalho e disseram assim, ó, Justiça do Trabalho, os Correios estão contratando terceirizados e temporários em centenas e deixando de chamar a turma que foi aprovada no concurso. Então, Justiça do Trabalho, os Correios estão violando, ensejando numa preterição de todos os aprovados no concurso. Lá de 2011 o concurso já tinha até expirado, né? E aí a Justiça do Trabalho acolheu esse pleito e determinou a nomeação em massa desses candidatos, dizendo, olha, se você, Correio, está fazendo contratação temporária aí, significa que você precisa de mão de obra. E aí tem um concurso lá atrás que já expirou, mas a galera está lá pronta para ser contratada. A discussão sobe, chega no Supremo na segunda turma. E aí é uma discussão bem específica, né? Mas a Corte entendeu que a Justiça do Trabalho aplicou errado o tema 784 da repercussão geral. A segunda turma aqui fez duas correções importantes. Primeiro, a Corte disse: a mera contratação temporária não equivale por si só à preterição arbitrária dos candidatos aprovados em concurso, porque é preciso demonstrar que aquelas contratações revelam uma necessidade permanente de pessoal. Porque se é contratação temporária, é para demanda excepcional. E demandas excepcionais não ensejam a necessidade permanente, que é o que justifica prover um cargo ou emprego público com um efetivo. Então, em outras palavras, a simples contratação temporária não equivale à preterição dos candidatos que estão lá na fila de um concurso público esperando ser chamados. Porque a contratação temporária pressupõe uma necessidade temporária também, e necessidades temporárias não podem autorizar provimento de cargos e empregos públicos em caráter efetivo. Necessidade temporária se resolve com soluções temporárias. Então, a mera contratação temporária não qualifica uma preterição arbitrária. É preciso identificar que nós estamos diante de uma necessidade permanente de pessoal, que o ente público está só resolvendo por contratação temporária por má fé, por descaso com o tema 784. Fechado? E segundo, mesmo que se superasse essa discussão, nós estávamos diante lá de um concurso com prazo de validade já esgotado, né? Já esgotado. E aí a Corte vai lá olhar a situação dos Correios, dizer que há uma sazonalidade nas demandas do Correio que justificam essas necessidades temporárias, essas contratações temporárias, enfim. O importante aqui que pode cair na sua prova de administrativo é quebrar essa associação imediata. Contratação temporária não configura por si só preterição arbitrária e motivada de candidato aprovado em concurso público. Então, é um julgamento que se acopla ao tema 784 da repercussão geral, porque lá diz, olha, vai ter direito subjetivo de nomeação quando configurar a preterição temporária e motivada. Se colocar na mesa apenas e tão somente contratação temporária, não dá para aplicar o tema 784. Tem que mostrar que foi uma contratação temporária, mas que na verdade serve para tapar uma demanda permanente. Opa, se é demanda permanente se resolve não com contratação temporária, com concurso público, para cargo ou emprego. Aí então deu preterição temporária, aplica o tema 784. Fechado? Tranquilo? As aulas estão ficando cada dia mais gordinhas, né? Você tem que ter paciência aí comigo, mais inchadas. Mas é para não deixar esses informativos mais carnudos com apenas 4 ou 5 julgados. Tenho feito esse esforço aqui com vocês. Meus amigos, muito obrigado pela paciência, pela oportunidade de estar com vocês em mais um episódio de Jurisprudência em Pauta. Espero sinceramente que os nossos encontros estejam sendo proveitosos e produtivos para vocês. Continuem firmes aqui, eu sei que os informativos vão se avolumando, né? E as aulas demandam aí no mínimo umas 2 horas sentados aqui me aturando, mas invistam nesse estudo, pessoal, peguem as provas, a FGV tem dominado as bancas Brasil afora, a FGV cobra questões com esse perfil que a gente trabalha aqui,
você acompanhando a Jurisprudência em Pauta, você vai ter mastigado entre 30%, 40%, dependendo de prova, 50% de uma prova de concurso, se você está em dia comigo aqui nesses mais de 100 episódios. Eu sei que é difícil, né? Você chega agora, os episódios são autônomos, você pode assistir um e pular 3, voltar 3 para trás e 2 para frente, bem tranquilo. Não é um curso, existe uma linha pedagógica que me faz ligar as aulas, né? Porque, claro, eu sou um professor só, mas você está chegando agora, continua comigo, a gente vai trabalhar firme e forte, continuar trabalhando firme e forte, Deus quiser, nesse mês de dezembro e alongando para o nosso 2026 que está chegando aí, tá bom? Dúvidas, reclamações e indignações, me chamem nas redes sociais. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.